Bom, ontem o juiz Sérgio Moro concedeu uma entrevista ao Roda Viva e depois a nossa jornalista companheira Branca Nunes gravou uma conversa exclusiva com o juiz aqui para a Jovem Pan. Acompanhe. Doutor Moro, na quinta-feira passada, o STF adiou para 4 de abril o julgamento do habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula e deu uma liminar que proíbe até lá a prisão do ex-presidente. O senhor diverge dessa decisão? Olha, eu não me cabe comentar decisões do Supremo. O que existe apenas, que eu poderia falar, existe uma tese em discussão que é sobre o significado do princípio da presunção de inocência. E em relação ao significado dessa tese, eu publicamente já defendi uma posição que é pela manutenção da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em 2016, num habeas corpus, cujo relator foi até o saudoso ministro Teori Zavascki, entendeu que, olha, a partir de uma condenação por um acordo de apelação, quando você tem um exame exaustivo da prova, desde logo pode começar a executar a pena, sem necessidade de esperar um recurso final, que pelo sistema brasileiro, por conta da morosidade, às vezes leva décadas. Então eu concordo com essa jurisprudência. Mas isso, vamos dizer assim, transcende muito o caso do ex-presidente. Isso é uma regra geral, eu acho uma regra geral importante para diminuir a impunidade de crimes graves e praticados por pessoas poderosas no Brasil, mas eu só posso tratar isso a nível geral. E quais que o senhor acha que são as consequências imediatas do fim da prisão em segunda instância, caso isso venha a ocorrer? Olha, isso vai ter um grande impacto. Eu fiz um levantamento só na vara onde eu trabalho, que é a 13ª Vara. Eu e a minha colega juíza federal, nós trabalhamos juntos nessa vara, nós ordenamos 114 execuções de acórdãos de apelação desde o surgimento desse novo precedente em 2016. Então, ali tem de tudo. Tem principalmente crimes de corrupção contra a administração pública, e não só relacionados à Operação Lava Jato, mas outros casos. Mas tem também casos de traficante, tem casos até de pedófilos, que se houver uma reversão desse precedente, há uma grande chance de ter que ser reformadas essas prisões, as pessoas serem colocadas em liberdade. Doutor Moro, num artigo publicado na revista Veja dessa semana, o jornalista José Roberto Guzzo, ele escreveu um texto em que ele diz basicamente que não existe democracia no Brasil, porque não pode existir democracia num país em que a lei não é igual para todos, que 60 mil pessoas são assassinadas todos os anos e que existem tantos privilégios, diferenças, né, e privilégios entre o setor público e o privado. Diante dessas peculiaridades brasileiras, o senhor acha que existe uma democracia no Brasil? Eu li esse artigo, um artigo bastante forte, né, do jornalista. Eu acho que a democracia é algo em construção. Nós sempre vamos encontrar falhas e defeitos. Acho que nós avançamos muito, mas há uma razão no sentido da democracia, que significa promessas de liberdade e igualdade. E nesse aspecto nós estamos muito distantes desse cenário. Por exemplo, nós temos, considerando os casos julgados na Lava Jato, um quadro de corrupção sistêmica. É um direito também das pessoas se verem livres desse tipo de mal que é a corrupção sistêmica, que afeta a qualidade dos serviços públicos. Por outro lado, nós temos uma gama de privilégios para vários segmentos, na mesma em matéria penal e criminal. Veja-se, por exemplo, o que se fala aí do foro por prerrogativa de função, em que pessoas são tratadas de maneira mais favorável apenas porque têm uma posição elevada à administração pública. E também, na minha perspectiva, essa execução em segunda instância, de certa forma, ela reduz privilégios daquelas pessoas que muitas vezes, com poder econômico e poder político, acabam, mediante manobras processuais, prevenindo que sejam punidas por seus crimes. Então, é uma visão negativa do jornalista. Acho que ele fez um texto forte, dado um contexto específico, mas nós nunca podemos perder a esperança de construir sempre um país melhor e melhorar a qualidade da nossa democracia. Para encerrar, doutor Moro, o senhor é tratado como um herói por parte da população brasileira. Eu gostaria de saber
um homem ou uma mulher que o senhor admira, que o senhor poderia citar? Olha, saindo do... É importante destacar, primeiro, que esse não é um trabalho que foi feito por uma pessoa. Existe aí uma instituição do judiciário, não só um juiz de primeira instância, mas juízes de outras instâncias, da Corte de Apelação, do Supremo Tribunal de Justiça, do próprio Supremo Tribunal Federal. Além disso, a Polícia Federal, o Ministério Público. Então, assim, é um trabalho mais amplo, é uma conquista institucional, além daqueles vários milhões de brasileiros que saíram às ruas protestando contra a corrupção. Eu tenho admiração por muitas pessoas, mas para destacar uma em especial, eu apontaria um juiz que foi um grande exemplo mundial para todo mundo, que foi um juiz de instrução chamado Giovanni Falcone, que se notabilizou pelo enfrentamento à Cosa Nostra siciliana na década de 80 na Itália. Assim como no Brasil, o que existia era a máfia na Sicília, e a máfia era tida como invencível. Aquilo é uma realidade natural, impunes os chefes. E graças ao trabalho do juiz Falcone e também dos seus colegas, mas ele foi talvez quem mais se notabilizou nisso, foi rompida essa invencibilidade da máfia. Chefões foram presos, os ataques terroristas da máfia foram coibidos. Então, ali um grande trunfo para melhora do quadro de vida institucional da Itália e, em particular, da Sicília. Aí a entrevista concedida pelo juiz Sérgio Moro, a jornalista Branca Nunes, e obviamente o barulho de rojão, ele já estava na TV Cultura nesse momento, foi um pouco antes da entrevista ao Roda Viva, e do lado de fora do prédio da TV Cultura, aqui na Zona Oeste de São Paulo, tinham apoiadores de Sérgio Moro que estavam soltando rojões para ele, professor Marco Antônio Villa. Agora o conteúdo dessa discussão. É o que nós comentamos no início do jornal. Há uma polêmica jurídica no campo da interpretação da Constituição, mas eu acho sempre, e na minha leitura, que não significa que eu sou o dono da verdade, longe disso, que sempre é uma discussão política. Todas as decisões fundamentais do STF ao longo da sua história de mais de um século, todas elas foram políticas tal. Desde aquelas que envolviam, no final do século XIX, os massacres da Revolução Federalista nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Vocês não imaginam, centenas de brasileiros foram mortos, degolados, e muitos que demandaram do Supremo não encontraram resposta. Eu volto a dizer um caso de um preso no Paraná que solicitou um habeas corpus. Quando foi apreciado pelo ministro, meses depois, o ministro despachou dizendo o seguinte, que estava prejudicada a solicitação, pois o solicitante foi fuzilado. E por aí vai, ou era fuzilamentos, degolamentos, que era uma prática utilizadas no sul do país, nas guerras, que foi usada inclusive em Canudos em 1897. Por outro lado, no século XX, quando muitos imigrantes, que chegaram aqui com 2, 3 anos, 4 anos, e que cresceram no Brasil, que eram brasileiros de fato, que lutavam por direitos sociais, direitos que nós temos hoje, como o direito de jornada de trabalho menor, salário digno, melhores condições de trabalho, foram presos e deportados, muitos foram deportados. A solicitação era feita ao STF contra a deportação. Eu lembro de um deles, Everardo Dias, só para citar, um espanhol brasileiro, porque veio aqui com 2 anos, jornalista, célebre, foi deportado, o STF também virou as costas, tal. No começo, depois de 30, todas as reivindicações que foram apresentadas ao Supremo, silêncio. Durante a longa ditadura do Estado Novo, que não começou em 37, mas em 1935, de fato começou em 35, em novembro, o STF, em momento algum, defendeu aqueles que foram presos, torturados e assassinados na maior repressão da história do Brasil. Depois, entre 45 e 64, idem, né? Basta lembrar os acontecimentos que levam à queda de Café Filho em novembro de 55. Durante o regime militar, o mesmo fato se repetiu, por exemplo, em relação à censura à imprensa, poderia citar a célebre sessão, né? E quando Adalto Lúcio Cardoso, então ministro, resolve jogar a toga e sair, se retirar da sessão, e sucessivamente. Em suma, o que interessa é que, na minha leitura, e infelizmente a história tem demonstrado isso, o Supremo esteve sempre de costa para as liberdades. O que aconteceu na última quinta-feira não é uma exceção, não é um ponto fora da curva, é reforçar a ação de uma instituição que não serve à democracia. A questão mais do que democrática, que foi citada na entrevista de Branca Nunes ao ministro Sérgio Moro, se referindo a um artigo do jornalista, a questão é muito mais grave.
né? É o José Roberto Guzzo, tal, para citar textualmente. Muito mais grave. O problema não é a questão da democracia, a questão é da estrutura do Estado brasileiro. A questão é mais profunda. É a estrutura do Estado que está carcomida. Algo que nós falamos há meses, na verdade, há anos, tal. Essa Constituição comemora 30 anos e deveria ser morta. Morta porque ela não serve mais à complexidade do Estado brasileiro. O Brasil não quer mais essa Constituição, porque ela não preserva o meu, o seu, o nosso direito. Ela preserva o direito dos criminosos, dos corruptos, dos bandidos, do crime organizado. E o crime organizado de fraque. Não é o crime organizado do Marcola ou do NEM. É o crime organizado de fraque, da Praça dos Três Poderes, que são nos 3 prédios. Em suma, isso precisa ser mudado. Então, todo mundo está horrorizado. Eu conversei desde quinta-feira, dezenas de pessoas, em vários locais onde eu estive. Não há uma pessoa que tenha elogiado a decisão do STF. Não por vingança, volto a dizer, mas por justiça. E nós estamos chegando a um ponto que eu não sei onde vai terminar. Nós vamos terminar em conflitos de rua. A decisão do STF vai gerar um ou mais, espero que não, um ou mais cadáveres. As pessoas não aguentam mais, elas não suportam mais aquelas togas, aquela fala de latim de quinta categoria, uma ignorância histórica, um desprezo com o Brasil. Um ministro levantar um cartão de check-in e dizer que tem um voo e precisa se retirar da sessão, isso é inaceitável em qualquer corte do mundo, muito mais num país. E lembrar, para concluir, desculpe a extensão, esses dados são do relatório de atividades do STF, eu vou citá-los muito. O Supremo Tribunal Federal tem 2.450 funcionários. E tem, se você dividir o número de funcionários por ministro, dá média de 222 funcionários por ministro. É um lugar que tem 293 vigilantes, 85 secretárias, um tribunal, 194 recepcionistas, 25 bombeiros, 116 serventes de limpeza, 24 copeiros, sua excelência, para ser bem servidos, 27 garçons, 58 motoristas, etc. Não vou ler tudo para não cansá-los. Em suma, esse Supremo não serve para nada, é o Supremo da injustiça. Ele ter ou não ter é a mesma coisa, melhor não ter. E construir uma nova estrutura legal no Brasil. E a crise política não será resolvida 7 de outubro. A crise política vai se aprofundar no dia 7 de outubro. O que é o dia 7? O dia da eleição. Em suma, e vai ter reflexo na economia. Registrem. O reflexo, o crescimento de 3%, todo mundo já abandonou. Já estão falando 2,5%. Pode ser que seja 2%, pode ser que seja 1,5%. Em suma, a crise se aprofunda. Bom, eu vejo o Brasil hoje, evidente, assina embaixo todas as críticas do professor Villa, com a roubalheira, contra a roubalheira, e essa estrutura porca da República de corrupção, corrupção, corrupção. Mas isso está passando. O que eu acho bonito no Brasil hoje é que se debate tese. O debate que está nas ruas, nas revistas, nos jornais, é o artigo 5º, inciso 57 da Constituição da República. A questão de presunção de inocência. Isso todo mundo hoje debate. Quer dizer, na antiguidade não existia isso. Era outra coisa. Tempo da Inquisição, tempo das ordalhas, eram os juízos de Deus. Trazia uma água fervente, o cara botava a mão. Se ele não gritasse é porque Deus estava com ele. E ele era absolvido. Quer dizer, isso acabou. As bolas de ferro, as prisões, forçadas, isso tudo acabou. Quer dizer, a civilização vai caminhando e avançando. E o Brasil acompanha essa evolução. E também a velha frase que no Brasil nada acontece, ninguém vai preso, está acabando. Está todo mundo indo preso.